Boa tarde, irmãos. Obrigado, Vitor. Fico feliz de vir aqui nessa igreja, poder rever amigos como o Vitor e a Marcele, mas também porque essa igreja tem sido relevante para mim desde que eu vim para a Extrema. Posso ser abençoado pelos pastores daqui, o pastor Gessé e todos os outros auxiliares num grupo que a gente se encontra aí mensalmente. Outros irmãos da igreja já têm abençoado lá a igreja de Extrema, inclusive com aconselhamentos. Então tem sido um prazer. Queria tentar fazer uma aula aqui, mas eu disse isso pela manhã e de manhã funcionou. Mas pode ser que seja diferente agora com vocês. Normalmente, em aula única, assim, as pessoas não interagem muito, tá bom? Então eu preparei algo com menos interação, mais expositivo. Mas não se impressione aqui de eu ficar falando, você tem a liberdade de interromper a qualquer momento, tá bom? Para dar a sua contribuição ou tirar alguma dúvida, já que é uma aula, tá bom? Você não vai fazer isso logo mais quando o pastor Gessé estiver pregando, mas agora você pode fazer. Eu queria pensar com os irmãos nesse tema, resoluções de ano novo. Eu soube que essa é a primeira EBD do ano, né? Então o ano de 2020 chegou ao fim, um ano que era muito aguardado para que ele chegasse ao fim. Na verdade, eu não me lembro de um outro ano em que havia tanta expectativa para que terminasse logo. A história de fato registra alguns anos que foram muito ruins, que não deixaram muitas saudades, mas muitos de nós não viveu esses anos, ou já não se lembrava mais, porque muito tempo passou. Certamente 2020 também vai ficar marcado como um ano ruim, que a gente pouco vai querer se lembrar. Mas quando o ano acaba, um outro começa, parece que a gente recebe uma nova dose de esperança. E para alguns, a maneira de renovar a esperança é de fato olhar para trás, comparar com outros anos difíceis, com outras dificuldades, alguns numa tentativa de amenizar situações que a gente viveu em 2020. Outros, de fato, com a intenção de renovar a esperança. E com essa comparação, tentam não enlouquecer e seguir a vida. Se a gente pensar na história recente do nosso país, talvez, olhando aqui, eu acredito que alguns já eram vivos em 1990, já se vão 30 anos aí, quando foi o ano do confisco da poupança. Então, o presidente Fernando Collor, foi um ano ruim para muita gente passou necessidades, uma crise financeira, e é um ano relembrado por alguns como um ano de sofrimento, mas que trouxe lições, mas que as pessoas preferem deixar no passado. Também ainda nesse intuito de comparação, aí agora eu acho que ficou mais difícil, eu não vou me arriscar se alguém já estava vivo no ano de 1968, já era nascido nesse ano. O ano de 1968 é considerado como o ano mais duro durante o domínio militar, o regime militar ou a ditadura militar no Brasil. É chamado por alguns como o ano que não terminou. Deixa também um ano que foi ruim para muitos, deixa lições, mas não deixa muitas saudades. Mas, por outro lado, passaram. Quando algumas pessoas olham para esses anos e lembram que eles passaram, a esperança deles se renova para que em 2021 as coisas de 2020 tenham ficado para trás também. Se nós pensarmos especificamente na área da saúde, que foi o grande problema de 2020, ou talvez o principal problema de 2020, né? Oficialmente morreu 1.800.000 pessoas de Covid em todo o mundo no ano de 2020. Terrível. Talvez algumas pessoas muito próximas de você, talvez alguém da sua família. Esses números fizeram com que a pandemia fosse comparada, por exemplo, com outra pandemia de um pouco mais de um século atrás, a gripe espanhola de 1918. Porém, aquela pandemia matou cerca de 50 milhões de pessoas, o que era equivalente, na época, a 5% da população mundial. Se o Covid matasse em 2020 5% da população mundial, seriam 350 milhões de pessoas.
Mas 1918 também foi um ano terrível, deixou suas lições e passou. Ainda nessa questão de saúde, eu quero lembrar de um outro ano, o ano de 1520. O ano de 1520 é marcado pela crise da varíola no no continente americano. Colonização espanhola e portuguesa trouxe a varíola para cá, e estima-se que a varíola dizimou de 60% a 90% dos nativos americanos no ano de 1520. Um ano terrível para questões de saúde, que deixa lições, mas que nós queremos deixar para trás, mas que também passou. Voltando ainda mais na história, a história registra uma pandemia que foi ainda pior do que a gripe espanhola. A peste negra na Europa, no ano de 1346, matou cerca de 200 milhões de pessoas. Um ano terrível, deixou suas lições, mas que ficou para trás, passou. Talvez alguns se agarram nisso para renovar sua esperança em 2021. Outro grande problema de 2020, decorrente das questões de saúde, foi a economia. Por conta dos isolamentos, por conta das restrições de circulação, quarentenas, a economia em alguns ramos sofreu muito. Muitas lojas fecharam, muita gente perdeu o emprego. No ano de 2020, o desemprego atingiu 15% da população brasileira, o que significou um aumento de 2 milhões de desempregados a mais do que em 2019. O brasileiro não é muito bom de estatística, assim, pelo menos não historicamente. Mas desde que há estatística de desemprego no Brasil, nunca houve um número tão grande quanto esse. Nunca tinha batido a casa dos 15% de desemprego em números oficiais. Mas, se a gente olhar para trás, provavelmente o ano de 1929 foi equivalente a esse, ou talvez até pior do que 2020 em questões econômicas. Você já estudou aí na escola que o ano de 1929 foi o ano da quebra da Bolsa de Nova York. E isso gerou uma reação em cadeia em todo o mundo, e o Brasil também foi afetado, praticamente zerando as suas exportações na época, que eram principalmente de café. Isso gerou uma crise econômica muito grande no Brasil, altos índices de desemprego. 1929 também foi um ano terrível, deixa lições, mas que passou. E para muitos, fazer essa comparação renova a esperança. Agora, só por curiosidade, eu fui pesquisar qual é considerado o pior ano da história. Alguém já ouviu falar isso? Qual é o pior ano da história? É considerado por muitos historiadores que o ano de 536, faz bastante tempo já, foi o pior ano da história. O que aconteceu nesse ano? No ano de 536, um vulcão entrou em erupção na Islândia. E a fumaça desse vulcão se espalhou por todo o hemisfério norte por longos 18 meses. Isso diminuiu a temperatura na Terra, prejudicou todas as questões de plantações. Imagina isso, numa sociedade totalmente agrícola, 18 meses prejudicados por causa dessa fumaça de vulcão. Há registros históricos de fome na Irlanda, há registros históricos de fome na Mesopotâmia e até na China nessa época. Tudo entende-se decorrente desse evento em 536, esse vulcão na Islândia. Alguns historiadores vão ainda mais longe e chegam a afirmar que os efeitos do ano de 536 só foram superados plenamente no ano de 640, mais de um século depois. 536 foi um ano terrível. Nós esperamos que 2020 não tenha sido tão terrível e não tenha consequências por tão longos anos assim. Mas 536 passou, isso para muitos renova a nossa esperança. Mas quando a gente olha ainda para trás no ano de 2020, a gente se relembra que a pandemia, o Covid-19, não foi o único problema que nós enfrentamos no nosso país. O desemprego decorrente disso não foi o único problema que nós enfrentamos. Nós, infelizmente, continuamos vivendo num país muito violento. Depois de 2 anos de queda, o índice de homicídios no Brasil voltou a subir em 2020.
somente no primeiro semestre do ano passado, 25 mil brasileiros foram assassinados. Isso dá uma média de um brasileiro a cada 10 minutos sendo assassinado. É muito. Se a gente pensar, desde que a gente começou essa aula aqui, uma pessoa foi assassinada. Até a gente terminar essa aula aqui, outras 4 pessoas vão ser assassinadas. Nosso país é muito violento. Isso sem contar outros tipos de violência que nós estamos sujeitos e que talvez você mesmo sofreu em 2020. Roubos, furtos, agressões, ameaças, coisas que tiram a nossa paz, também estiveram presentes em 2020. Fora isso, nós continuamos vivendo num país derrubado numa crise de moralidade. No Brasil, o certo é relativo. Quando a gente olha para os poderes da esfera federal, a gente vê que eles estão confundindo as suas atribuições e guerreando entre si, sem reconhecer seus limites. Todos os dias, quando você se informa de alguma maneira, lendo o jornal ou o portal que você acompanha, no rádio, você descobre ou toma ciência de um novo escândalo de algum homem de vida pública. Cada vez mais o nosso país tem menos credibilidade. É um cenário terrível. Então, não basta simplesmente mudar um ano para renovar a nossa esperança. Como então, pastor, renovar a nossa esperança? Não basta simplesmente uma mudança. Racionalmente, você sabe que não basta uma mudança de ano. Principalmente, ou primeiramente, porque a mudança do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro não tem nada de místico, não tem nada de especial. Não tem um poder em si mesmo. Na verdade, a mudança de 31 de dezembro para 1º de janeiro nem marcou um novo ano para muita gente que vive no nosso planeta hoje. Há pelo menos hoje no nosso planeta 8 calendários distintos. Então, para chineses, para judeus, para muçulmanos, eles nem viveram um novo ano. O que então fazer para renovar a nossa esperança? O que nós precisamos não são de anos novos, mas o que nós precisamos são de atitudes novas, que demonstrem de fato que nós temos uma vida nova. O que precisamos não é ter esperança de que novos anos tragam dias melhores, mas o que nós precisamos é nos manter focados na eternidade, onde lá realmente e definitivamente viveremos dias melhores. Quando a gente faz uma comparação como a que eu fiz, fica claro que alguns anos são bons, outros são ruins. Em alguns anos ganhamos, em outros anos perdemos. Em alguns anos ganhamos entes queridos, por exemplo. E talvez mesmo no ano adverso de 2020, alguns de vocês ganharam um filho, um neto, um sobrinho. Em outros anos perdemos entes queridos. A única maneira de fato não enlouquecermos diante de toda essa realidade é nos lembrarmos sempre que nós não somos daqui, que a nossa vida é eterna. O que nos aguarda como crentes no Senhor Jesus Cristo é infinitamente melhor do que qualquer ano bom. Por outro lado, o que aguarda aqueles que não temem ao Senhor, não amam verdadeiramente, é infinitamente pior do que o pior dos anos que pode ser descrito. Então, diante de tudo isso, irmãos, eu queria propor um exercício que tem a ver com o nosso tema aqui dessa tarde. Resoluções de ano novo. Toda virada de ano aí traz algumas tradições, né? Muitos seguem essas tradições. Infelizmente, o nosso país, pela sua formação, ele tem uma característica um pouco sincrética. Então, às vezes, a gente adota tradições que, como cristãos, não deveríamos adotar, né? Eu espero que nenhum dos irmãos tenha ido pular 7 ondas aí na praia no Réveillon. Eu espero que, de uma maneira mística, você não tenha escolhido a sua roupa de ano novo, pensando, não, precisa ser branco, ou precisa ser amarelo. Não, essas são tradições pagãs, algumas tradições baseadas em religiões de matriz africana que permeiam o nosso país. Mas algumas tradições podem ser positivas para nós cristãos, com a ressalva de que tradições não são mandamentos, tá bom? Se você tiver isso bem claro em sua mente, algumas tradições podem ser úteis no seu dia a dia
para te aproximar cada vez mais de Deus e da vontade de Deus. E o exercício que eu quero propor, talvez seja uma tradição para alguns, talvez seja uma novidade para outros, é o de fazer resoluções de ano novo. Eu não sei quantos aqui têm esse hábito de fazer resoluções de ano novo. Talvez, se você tem, pode ser que você já fez isso, né? Nos últimos dias de 2020 ou já nessa primeira semana de 2021. Fazer resoluções de ano novo é fazer uma lista de mudanças que você entende que precisa. Então, para você fazer essa lista, você precisa primeiro fazer uma análise. Você precisa olhar para trás, para o ano que terminou, perceber o que foi ruim, as coisas que precisam ser melhoradas, enquanto ao mesmo tempo olha para frente numa expectativa de ser cada vez melhor, de crescer, de desenvolver, coisas assim. Então você faz a sua lista, aqueles desejos sinceros que você tem, ou algumas coisas que você sonha, talvez algumas coisas que você realmente reconheça que precisa mudar. Normalmente, o topo da lista de resoluções das pessoas aí tem esses itens. Número 1, perder peso. Número 2, fazer atividade física. Número 3, melhorar a alimentação. Se você fizer esses 3 juntos, né? Se fizer o 2 e o 3 juntos, você já vai conseguir 1, né? Número 4, economizar dinheiro. Número 5, aproveitar melhor a vida. E assim vai. O grande perigo de resoluções de ano novo feitas aleatoriamente ou que trazem talvez esses itens indiscriminadamente no topo é que elas estão repletas de decisões autocentradas. As pessoas estão pensando como as coisas em 2021 podem ser melhores para mim. Do meu ponto de vista, o que precisa ser diferente para que 2021 seja melhor para mim do que foi 2020. E aí a pessoa se coloca como medida. A pessoa tenta sozinha fazer algo por ela mesma. E na prática, essa lista acaba sendo abandonada antes do carnaval. Mas se essa lista for feita da forma correta, ela pode sim ser muito útil, te acompanhar durante todo o ano e nortear todo o seu 2021. Eu particularmente tenho adquirido esse hábito e tem me feito bem, tem sido desafiador para mim. Identificar falhas que eu cometi no meu último ano, ter a intencionalidade de ser melhor no ano seguinte. Eu creio que é algo que faz parte da reflexão de todo cristão. Mas ela tem que ter um norte bem definido. Você precisa olhar para trás pelas lentes das Escrituras. Você precisa olhar para si mesmo com a base da palavra de Deus. Você precisa desejar ser melhor, tendo como referencial a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. Então, quando você faz isso, aí sim, você pode estar apto para fazer uma lista de resoluções que de fato vai te ajudar e que pode te acompanhar durante todo o ano. Visando ser melhor, sabendo que ser melhor é ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Então, dessa forma, sempre que você for fazer sua lista de resoluções do ano novo, nossas listas precisam refletir a vontade de Deus para nós. Nossa autoanálise precisa ser influenciada não pelas prioridades dos nossos dias, mas pelas prioridades eternas, pelas prioridades atemporais da palavra de Deus. Pode ser então que Deus usou esse ano adverso de 2020 para te ensinar valiosas lições. Talvez você, a partir das dificuldades que você enfrentou em 2020, decidiu em 2021 eu vou priorizar mais relacionamento com as pessoas do que com as coisas. Eu vou viver uma vida mais santa. Eu vou ser de fato mais atuante na minha igreja local. Eu vou valorizar mais o relacionamento com os meus irmãos em Cristo. Mas eu vi alguns, infelizmente alguns até cristãos, ou que se dizem cristãos, olhando para as grandes lutas que tiveram em 2020, alguns até chegaram perto da morte, dada a gravidade da sua enfermidade, que simplesmente decidiram, em 2021, eu preciso viajar mais antes que eu morra. Em 2021, eu preciso fazer as coisas que eu gosto enquanto eu tenho saúde. Em 2021, eu não posso mais me negar pequenos prazeres. Qual a diferença de uma pessoa e outra?
A diferença não é outra senão o conhecimento da palavra de Deus e a proximidade com Deus num relacionamento íntimo. Essa segunda pessoa, se tivesse lido, ainda que de relance, Eclesiastes, teria entendido que talvez essas decisões que ela tomou não passam de fumaça, vaidade, como diz o pregador lá em Eclesiastes. Então, meus irmãos, com o intuito de te ajudar a fazer uma boa lista de resoluções de ano novo, baseado em apenas um versículo, eu queria propor para todos nós 2 itens que não podem faltar na sua lista, na lista de todo cristão. Toda a lista de pessoas que amam a Deus, buscam viver para servi-lo, querem imitar a Deus, deve ter esses 2 itens, ou implicações decorrentes desses 2 itens. Eu quero ler então com os irmãos Lucas, capítulo 10, versículo 27. Se você quiser, acompanhe aí na sua Bíblia, ou se não, também está projetado aí. Lucas 10, 27. Essa versão é a revista atualizada. Diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. A lista é pequena, de certa forma até bem simples. Com certeza não é original, não é inédita, mas tem uma distinção essencial. Uma lista que vem da palavra de Deus e que foca no eterno. Foca, como o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, nas coisas do alto. Foca naquele que realmente sabe o que é melhor e como podemos viver de forma melhor. Está centrada naquele que é o único que pode de fato renovar a nossa esperança, ano após ano, dia após dia. Então vamos considerar esses 2 itens aí da lista de resoluções para 2021. O primeiro então é amar a Deus acima de todas as coisas. Nenhuma lista pode ser mais assertiva do que uma que comece com essa resolução: amar a Deus acima de todas as coisas. Porque o Deus que ama supremamente, ele exige amor de volta. Na verdade, o que as Escrituras nos ensinam é que quem não ama a Deus nem sabe de fato o que é amor. Porém, amar a Deus também exige que Ele tenha nos amado primeiro. Não é uma resolução para qualquer um. Somente quem foi alcançado pela graça salvadora, somente quem foi regenerado pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, pode verdadeiramente em 2021 decidir amar a Deus. Antes disso seria impossível. Agora, por outro lado, se um dia você já foi alcançado pela graça de Deus, se um dia você já teve os olhos do seu coração abertos pela ação do Espírito Santo, não tem outra maneira que você possa viver sem ser amando a Deus acima de todas as coisas. Não tem outro item que possa estar acima da sua lista de resoluções que não seja esse. Simplesmente porque não há outra maneira do cristão viver que não seja amando Deus acima de todas as coisas. Não é uma opção, não é uma exigência que Deus mesmo não nos capacita a fazer, mas é uma exigência que brota de um coração regenerado que Deus mesmo deu a cada um dos seus filhos. Então, para amarmos a Deus, algumas coisas são necessárias. Em primeiro lugar, é necessário entender o que é amor. Por que eu digo isso? Porque o conceito de amor, ele anda um tanto quanto confuso, deturpado em nossos dias. Você assiste uma série do Netflix e conclui que amor é uma noite de prazer romântico. Você assiste um filme e conclui que amor é você buscar os seus desejos, alimentar a sua vontade. Esse é o conceito popular do amor, algo que é autocentrado. Eu preciso me realizar, enquanto eu me realizar, eu estou sendo amado, ou estou me amando. Mas na Bíblia isso não é uma verdade. O amor que Deus nos ensina, com palavras e com atitudes, é um amor, como diria o pastor David Murk, outrocentrado. Essa palavra não existe, né, Vitor? Mas é uma boa palavra, outrocentrado, ou altruísta, focado no outro. Foi assim que Deus nos amou.
Outro engano comum em nossos dias é que o amor seja um grande sentimento. E daí é bonito. Eu trouxe o Gabriel aqui, então eu vou usar ele, né? O Gabriel é um jovem lá da igreja. O Gabriel, ele tem uma namorada que é a Gabriela. Olha como eles são criativos. E daí a Gabriela, um dia conversando. Isso não aconteceu, tá, Gabriel? Fica tranquilo. Um dia conversando com a amiga dela, e a amiga pergunta assim: o Gabriel já disse que te ama? Aí a Gabriela fala assim: não, ele não está preparado ainda. Como assim preparado? Ele ainda não sentiu. Porque as pessoas às vezes pensam que o amor, ele começa de um pequeno sentimento que vai crescendo até o ponto: agora eu posso dizer que eu te amo. Quando a gente pensa que o amor é um sentimento, isso interfere em várias áreas da nossa vida. Mas eu quero dar um exemplo prático. Interfere no nosso culto a Deus, por exemplo. Se você pensa que o amor é um sentimento, você acha que você demonstra muito mais o seu amor quando você canta no louvor, porque envolve questões sentimentais. Aí no louvor você fecha o olho, levanta a mão e chora. Você acha que está demonstrando seu amor a Deus. Mas você acha que quando você está aprendendo a palavra de Deus, sendo talvez de uma forma mais passiva, ensinado pelo pastor que estiver pregando, você não consegue perceber tanto que você está amando a Deus. Por quê? Porque você foi ensinado talvez desde a adolescência ou antes que você precisa sentir amor. Mas a Bíblia não diz que a gente precisa sentir amor. A Bíblia diz que a gente precisa praticar amor. Amor é uma atitude, amor é ação, amor é um verbo. Como Deus provou que nos ama? Paulo responde isso claramente lá em Romanos 5:8. Deus não sentiu borboletas no estômago. Eu estou amando esse povo. Não. O que Deus fez? Ele deu o seu próprio filho para nos resgatar pelos nossos pecados, para pagar o preço do nosso pecado. João 15:13 vai dizer que o ápice, o auge do amor de Jesus por nós não foi quando ele chorou, foi quando ele morreu, quando ele se entregou na cruz. Então, irmãos, o que isso nos ensina sobre a nossa primeira resolução? Amar a Deus acima de todas as coisas. Que para amar a Deus nós temos que agir. Você pode vir e chorar no culto, mas não basta. Você precisa buscar agradar a Deus, você precisa agir em obediência, você precisa se interessar pelo que Deus se interessa. A sua agenda tem que estar afinada com a agenda de Deus. As suas prioridades têm que ser as prioridades de Deus. Você tem que estar pronto para negar o que você naturalmente deseja, para fazer o que Deus soberanamente ensina. A Gabriela não se sente amada simplesmente quando Gabriel diz, mas quando Gabriel age, protege, cuida, se interessa. Jesus afirmou, está registrado lá em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. De novo a primeira parte do versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como você deve fazer para amar a Deus acima de todas as coisas? Você precisa conhecê-lo para poder obedecê-lo. Não dá para amar a Deus se você não conhecê-lo. Senão você corre um grande risco de agir de formas que Deus nunca quis. Infelizmente, de fato, está espalhado por aí muitas igrejas em que as pessoas, sinceramente, estão fazendo coisas que Deus nunca pediu em troca de coisas que Ele nunca prometeu. Mas amar a Deus não é uma questão de sinceridade, é uma questão de obediência. Eu tenho 2 filhos pequenos aí, ainda em formação, 9 e 6 anos. Eu tenho batido muito nessa tecla com eles. Eu espero que um dia eles entendam isso. Obedecer não é fazer o que você quer. Obedecer é fazer o que eu disse. E mais ainda, obedecer é você reconhecer que o que eu disse era o melhor e por isso você foi lá e fez. É assim que nós temos que demonstrar o nosso amor por Deus. Nós temos que saber o que Ele disse, nós temos que fazer o que Ele disse e nós temos que reconhecer que o que Ele disse era de fato o melhor.
Agora, como saber o que Deus disse? Algumas pessoas se desesperam com isso, né? Aí procuram desesperadamente o Vitor. Falam assim: pastor, como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu estou orando e não ouço nada. Algumas pessoas recorrem a formas subjetivas, até místicas, para saber a vontade de Deus, né? Elas querem que Deus lhe fale ao coração. O que será que de fato é isso? Elas anseiam por sonhos, querem ter visões, buscam profecias, mas nada disso é necessário. Todas as profecias que você precisa já estão escritas aqui. Nós vivemos numa geração extremamente privilegiada. Você tem no seu celular, de graça, pelo menos 6 versões da Bíblia diferentes, para você ler, estudar e entender qual que é a vontade de Deus. Nós temos toda a revelação de Deus à nossa disposição. A Bíblia, de fato, irmãos, não contém toda a revelação de Deus. Porque Deus, sendo infinito, como Ele de fato é impossível Ele se revelar totalmente a seres finitos como nós. Eu gosto de dizer que nós precisaremos de uma eternidade para conhecer o Deus infinito. Mas, de fato, a Bíblia tem toda a revelação necessária para nosso relacionamento com Deus, para vivermos uma vida que demonstra amor a Deus, para sabermos de fato o que Deus espera de nós. Tudo o que Deus entende que nós precisávamos saber está revelado nas Escrituras. Então não há outra maneira segura de você conhecer a vontade de Deus que não seja se debruçando na sua Bíblia. Se você quer amar a Deus acima de todas as coisas em 2021, você precisa demonstrar uma alta estima pela palavra de Deus. Se você não dedica um tempo diário na sua rotina para ler e compreender a Bíblia, se você não tem os seus hábitos transformados pelo que a Bíblia ensina, com a ajuda do Espírito Santo, se as lições que você tem aprendido aqui na igreja, semana após semana, não estão virando prática no seu dia a dia, se você não está inserido numa comunidade cristã que ensina a sã doutrina, que é repleta de irmãos que se exortam mutuamente, que cuidam uns dos outros, que se interessam pelo crescimento uns dos outros, você de fato não está amando a Deus acima de todas as coisas. Porque amar a Deus envolve conhecer e obedecer a sua palavra. Mas infelizmente nós vivemos dias estranhos. Tão estranhos que se tornou comum, em alguns ambientes até aceitável, as pessoas dizerem que amam a Deus, mas viverem da forma que querem. Viverem de formas totalmente contrárias à sua vontade. Jesus Cristo também lá em João capítulo 15, versículo 14, foi bem enfático com relação a isso. O que ele disse? Ele disse: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Você quer ser amigo de Deus? Você precisa obedecê-lo. Você quer ser amigo de Jesus? Você precisa fazer o que Ele mandou. Mas há pessoas que dizem amar a Deus, mas são desonestas no trabalho. Pastor, o que eu faço no meu trabalho é uma coisa, na igreja é outra. Não existe isso. Tem pessoas que dizem amar a Deus, mas vivem vidas imorais no seu namoro, no seu casamento. Pastor, o que acontece entre 4 paredes é uma coisa, o meu relacionamento com Deus é outra. Não, é impossível isso. Tem pessoas que dizem amar a Deus, mas estão escravizadas em pecados que a Bíblia claramente condena. Tem um conhecido meu, alvo evangelístico lá na cidade de Extrema. Interessante que toda vez que eu falo de Deus para ele, ele concorda, ele diz que ama a Deus e ele cita a Bíblia ocasionalmente, mas ele é homossexual, vive com um companheiro. Sua manifestação religiosa é o candomblé. Diz que ama a Deus, mas vive a vida do jeito que ele quer, não do jeito que Deus manda. É incoerente, não dá. Tem pessoas que dizem amar a Deus, mas relegam a sua igreja local ao segundo plano.
abandonam o culto coletivo, não dão testemunho da sua fé. Isso tudo é incoerente. Amar a Deus é obedecê-lo. Antes de irmos então para o segundo item da nossa lista, a gente não pode deixar de destacar que o versículo ensina que amar a Deus não é algo então que pode ser feito dividido. Talvez isso já ficou um pouco implícito, mas eu quero deixar mais claro ainda. Amar a Deus não é algo para as horas vagas, amar a Deus não é algo para domingo, amar a Deus não é algo para um momento específico, com parte das suas energias, da sua disposição. Amar a Deus só pode ser feito de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Só pode ser feito de forma integral. Quem tenta agradar a dois senhores, o que Jesus disse, aborrece um. Não tem como. Sua dedicação para amar a Deus tem que ser total. Por isso, se amar a Deus acima de todas as coisas não for o primeiro item da sua lista, todos os outros vão ser certamente autocentrados. Vai ser correr atrás do vento, vai ser perda de tempo. Mas se amar a Deus acima de todas as coisas for o seu principal objetivo para 2021, todas as outras coisas acontecerão naturalmente. A sua satisfação vai ser mudada, a sua gratidão vai ser mudada, a sua disposição vai ser mudada, tudo mais. Então, meus irmãos, para pensar isso de alguma forma mais prática, como você pode ser descrito, por exemplo, como um estudante da Bíblia? Eu sei que há pessoas que gostam mais de ler, pessoas que gostam mais de estudar do que outras, tem pessoas que são mesmo mais acadêmicas, tem pessoas que têm mais formação teológica do que outras, tem pessoas que tiveram mais oportunidades de ensino formal do que outras, mas ser um estudante da Bíblia não está diretamente relacionado a essas coisas. As ferramentas podem te ajudar, mas o que a gente precisa para conhecer cada vez mais a Deus, nós temos livremente no nosso país a Bíblia, e nós temos, desde o dia da nossa conversão, o Espírito Santo em nós, a iluminação do nosso espírito. Como extra ainda, Deus nos colocou dentro da comunidade de fé, da sua família de fé. E a igreja também te auxilia. Aqui tem outros irmãos que talvez estudaram um pouco mais do que você e podem te ajudar. Tem os pastores, grupos, faixas etárias, muita coisa. Como você pode ser descrito diante de tudo isso como um estudante da Bíblia? Eu comentei hoje de manhã, vou comentar de novo aqui. No final de 2019, na verdade, eu lancei um desafio lá na minha igreja para fazermos um plano de leitura da Bíblia, começando em 1º de janeiro de 2020. Eu fiz algo um pouco diferente, porque normalmente os planos de leitura bíblica, eles são de leitura da Bíblia em um ano. Eu não queria algo tão pesado assim. Para você ler a Bíblia toda em um ano, você vai ler uma média de 5 capítulos por dia, 4 capítulos por dia. Eu queria uma leitura um pouco mais lenta, em que as pessoas pudessem refletir no que estão lendo, de fato ter dúvidas, buscar saber. Então eu fiz um plano de leitura da Bíblia em 3 anos. Sei que isso já desanimou muita gente, compromisso de 3 anos, as pessoas não querem mais fazer. E eu fiz um plano de leitura em ordem cronológica da Bíblia. Então você vai tendo os capítulos ali, conforme a sequência dos acontecimentos. E daí eu comecei a fazer marcadores de Bíblia, marcadores de página, com 2 meses dessa leitura. No primeiro, mais de 100. Eu acho que eu fiz 100 e poucos, talvez 150, e acabou. Esgotou. Agora, para janeiro, fevereiro de 2021, eu fiz 25. Acho que vai sobrar ainda. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, se empolgam numa resolução de ano novo e vão abandonando isso com o tempo. Mas quem ama a Deus acima de todas as coisas, precisa priorizar, entre outras coisas, ou principalmente, talvez, o estudo, a dedicação no conhecer a palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. E a Bíblia é fonte segura para isso. Outra pergunta que eu queria te fazer, de uma forma prática, é: o quanto você pode ser descrito como alguém obediente a Deus? Você é um servo bom e fiel? Você é alguém que vive para se tornar padrão na palavra, no procedimento, no amor,
na fé e na pureza, como o apóstolo Paulo exortou que Timóteo fosse? Você prioriza de fato as coisas do alto? Então faça testes. Veja aí na sua agenda do que você não abre mão. Veja aí no seu orçamento o que ocupa mais. Que em 2021, amar a Deus acima de todas as coisas possa ter primazia na sua vida. Viva então para demonstrar amor a Deus através da obediência. Conheça cada vez mais a Deus por meio das Escrituras, para de fato saber como amá-lo. E aí então, naturalmente, nós somos levados ao nosso segundo item da lista de resoluções, que ele é um pouquinho mais rápido do que o primeiro, tá bom? O segundo item, pode colocar aí para mim o segundo: amar ao próximo como eu me amo. De certa forma, isso é uma explicação da primeira, né? Porque não existe amor sincero, despretensioso, altruísta a outras pessoas que parta de pessoas que não amam a Deus. Eu digo isso sem medo de errar. Só pode de verdade, sem interesse egoísta, amar o outro quem ama a Deus acima de todas as coisas. Talvez você até veja algumas atitudes de amor de uma pessoa que não ama a Deus. Você pode me citar, por exemplo, um espírita. Pastor, eu tenho um trabalho com um espírita lá na minha empresa. Ele é muito generoso. Ele tem atitudes de amor. Mas por que ele faz isso? Porque ele não quer voltar barata na próxima encarnação. Ele quer evoluir. E uma necessidade para ele é ser generoso. O cristão não ama o outro como uma necessidade. Ele ama o outro porque é isso que extrapola de dentro da vida dele, de quem ama a Deus. É porque não tem outra alternativa, porque quem ama a Deus para de olhar para o próprio umbigo e começa a olhar para as pessoas, e começa a sentir a dor do outro, e começa a se colocar no lugar do outro. O problema é que alguns, até dentro da igreja, né, tentam inverter a ordem como a lei foi resumida aí por esse mestre da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas, depois amar o próximo como a si mesmo. As pessoas às vezes estão dizendo assim: você precisa primeiro se amar para depois amar o próximo. Você já ouviu esse discurso? Mas não é assim. Nosso coração pecador, ele é egoísta. Ele já é autocentrado. Naturalmente nós já nos amamos, nós já cuidamos de nós já nos protegemos. Se você não está fazendo isso, talvez você precise de um médico, você pode estar com alguma enfermidade. Você já cuida de você. Mas por meio da intervenção divina, através do Espírito Santo, nós podemos deixar de nos amar por toda a vida, deixar de nos colocar em primeiro lugar, para colocar o outro, e fazer como Paulo exortou aos Filipenses: considere o outro superior a você mesmo. Quando Deus nos convence do pecado, nós passamos a amá-lo acima de tudo. Aí nós aprendemos também como amar o próximo. Talvez nesse processo você até descubra que amar o próximo também é amar a si mesmo. Quem ama a Deus de verdade, ama o próximo de verdade. Então, irmãos, já que amar é agir agora é agir em favor do outro. Uma primeira implicação, então, do amor ao próximo é que eu devo amar, inclusive, pessoas com quem eu não tenho afinidade. Talvez pessoas até de quem eu não gosto. Amar não tem nada a ver com gostar. Pode até ser que haja pessoas de quem você goste. Ainda assim, você precisa amá-las. É fácil amar pessoas que gostamos, pessoas com quem a gente se identifica, pessoas que nos beneficiam, pessoas que nos amam de volta. Mas não são apenas esses os nossos próximos. Temos que amar, inclusive, os nossos inimigos. Eu sei que amar os outros não é tarefa fácil, mas por isso nós somos capacitados pelo amor de Deus. Por isso vem primeiro amar a Deus. É Deus quem nos capacita com amor. É Ele quem nos ama primeiro, para demonstrarmos esse amor ao próximo. E daí, nesse processo de você ir amando o outro, de se colocar no lugar do outro, de começar a ter interesses semelhantes com o do outro, de você sentir um pouco a dor do outro,
eu creio que esse sentimento de não gostar, ele pode até mudar. Deus vai trabalhando, inclusive, isso na sua vida. E daí, com o tempo, vai ficando até mais fácil você amar o seu inimigo, porque ele vai deixar de ser seu inimigo. Fica mais fácil você amar quem você não gosta, porque talvez você vai começar a gostar da pessoa. A abrangência de quem são os nossos próximos também é definida por Jesus no contexto, não especificamente no versículo que a gente leu, mas no contexto aqui dessa passagem de Lucas 10. No versículo 29, o mestre da lei pediu que Jesus definisse claramente: quem então é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano para dizer quem é o próximo. E a conclusão não é simplesmente quem vive perto de mim, não é uma questão geográfica. O próximo é qualquer um que estiver no meu radar, que cruzar a minha vida, mesmo que seja uma vez só, tem uma necessidade que eu possa atender, independente de afinidades, de preconceitos, de posições, de preferências. Pode ser que nessa caminhada Deus vai colocar alguns amigos íntimos para que você haja em amor como próximo. Talvez alguns conhecidos, talvez completos desconhecidos, um pedinte no farol, seu chefe, seu inimigo. Talvez seu chefe e seu inimigo sejam a mesma pessoa, né? Mas não importa. As necessidades pelas quais você pode agir em favor do outro também são diversas. Talvez tenham necessidades físicas que você possa demonstrar amor. Talvez necessidades emocionais. Tanto faz, não importa. Se sabemos o que pode ser feito, podemos fazê-los, mas ainda assim não fizemos, Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz claramente: você comete pecado. Os próximos, então, na verdade, são pessoas que Deus mesmo tem colocado em nossas vidas para nos moldar nesse processo de demonstrar o amor, para nos dar a grande oportunidade de extrapolar o amor de Deus que temos em nós, para que ele seja visível nas pessoas. Pessoas que cruzam a nossa história, pessoas que nos dão a possibilidade de, acho que não há outra expressão, de demonstrar mesmo, de tornar visível o amor que temos a Deus. Quem ama a Deus, ama o próximo. Se você não consegue amar o próximo a quem vê, talvez é porque você nem ame a Deus a quem você não vê. Quantas pessoas Deus tem colocado próximas de nós todos os dias, com necessidades que de fato nós podemos auxiliar. Pessoas que talvez precisam de dinheiro e você tem o dinheiro e pode. Pessoas que talvez precisam de comida, mas às vezes pessoas que precisam de um abraço, pessoas que precisam de um conselho, pessoas que precisam de exortação, pessoas que precisam ouvir do amor de Deus, precisam ouvir do Evangelho, precisam ouvir que há esperança em 2021 e não é vacina simplesmente. A esperança é uma vida nova que traz atitudes novas. E daí, independentemente se o ano for bom ou ruim, a sua esperança sempre estará latente e renovada. Então saia atento já amanhã, hoje, aos seus próximos. Pessoas talvez da sua família, do seu bairro, do seu prédio, do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola. Pessoas que Deus diariamente tem permitido que cruzem o seu caminho para serem amadas por você, por mim. O que nós precisamos é simplesmente estarmos atentos e dispostos. E por fim, o padrão para amar o próximo também é bem definido. Como nós nos amamos. Eu não preciso repetir o que eu já disse no início. Isso não é uma lição de autoestima. Você precisa aprender a se amar para amar o outro. Não. Mas Deus, sabendo que nós já nos amamos, Ele coloca isso como padrão. Faça pelo outro o que você gostaria que acontecesse com você. Ame o outro, não com o que sobra. Ame o outro, mas com o que falta para ele. Temos que amar os outros diariamente e não em ocasiões específicas. E com essa prática, certamente, não abençoaremos apenas os outros. Nos abençoaremos e demonstraremos o amor de Deus, ou o amor que nós temos por Deus. Então, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a você mesmo. O ano de 2020 pode ter sido muito ruim, pode ter sido um ano adverso,
como já foram outros no passado. Mas não é o ano novo que renova as nossas esperanças. Que nos dá esperança de fato é Jesus Cristo. Viver para servi-lo é o que de fato vai fazer diferença para você em 2021. Seja 2021 um ano bom ou um ano ruim, mas que a cada dia amemos mais ao nosso Deus acima de qualquer outra coisa. Inclua na sua lista de resoluções atitudes que façam você amar a Deus e que demonstrem que você ama a Deus cada vez mais. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você se ama. Vamos orar?